Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen, serva do nosso amado e precioso Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, que diz: Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Que lindo, não é isso? Então, o capítulo 6 de Gênesis fala da corrupção humana. Quando falamos de corrupção, de uma forma mais clara, nos mostra que houve uma mistura, houve um desvirtuar, houve um afastamento de uma regra, de um direcionamento. A corrupção se estabelece quando a gente decide não obedecer a uma regra ou não se adaptar à regra de um local onde a gente é colocado. Não é assim? E assim aconteceu com a corrupção humana no capítulo 6 de Gênesis. Lá no capítulo 4, vemos que Caim seguiu sua vida depois da tragédia. Ele teve filhos, ele teve filhas, ele constituiu cidades e ele seguiu, porém sem Deus. E nós vemos que Adão e Eva decidiram permanecer. E quando eles decidiram permanecer, eles continuaram a promessa do Senhor, eles continuaram com o Senhor. E quando houve uma mistura entre os filhos do homem e os filhos de Deus, houve corrupção. E isso muito entristeceu o coração do Pai. Ao ponto de ele dizer: vou destruir toda a humanidade que eu criei, todos os animais, tudo. Mas em meio a tudo isso, ele enxergou Noé, que diz nesse versículo, ele era o único justo. Né? Assim, ele era o único de toda aquela geração. Fala também que nós, muitas das vezes, vamos ser os únicos do nosso trabalho, do ambiente onde nós convivemos, da nossa família. Porque a questão única aqui fala que Noé decidiu ser fiel, obediente, ter comunhão com Deus. Às vezes nós vamos ser os únicos nos ambientes onde nós frequentamos. É isso? Mas isso também fala de uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque a decisão de Noé salvou toda a sua família, toda a sua descendência e os animais. Isso nos mostra que a nossa decisão de sermos os únicos salvará a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência, também aqueles que estão ao nosso redor. Muitos serão salvos através da nossa decisão. O único representa decisão. E também Deus vira para Noé e fala: Noé, constrói uma arca. Hoje, para nós, a arca representa a presença do Senhor. Mostra-nos que nós também temos a responsabilidade nessa construção. Não é assim? Imagina aí Noé construindo aquela arca enorme. 100 anos Noé ficou construindo aquela arca. Não foi fácil, teve dias de chuva, de sol. Muitos zombavam de Noé, mas ele perseverou. E nessa construção nós precisamos perseverar. E Deus nos ensina a ter responsabilidade com isso. Quando eu lembro dessa responsabilidade, eu lembro de uma casa. Nossa casa. A nossa casa muitas das vezes precisa, às vezes está desorganizada, às vezes tem louça para lavar, às vezes quando nós temos filhos, graças a Deus, existe brinquedo jogado no chão. Sabe por quê, amados? Porque a palavra perfeito não é que nunca erra, ou que nunca precisa ser ajustado. A palavra perfeito significa aperfeiçoado. Nós somos aperfeiçoados todos os dias. A gente vai, lava a louça, organiza a casa, organiza os meninos, e tudo se alinha. Isso fala de construção. Isso é na nossa vida, no nosso caráter com Cristo o tempo todo. Também fala de obediência. No último versículo desse capítulo 6, fala que em tudo Noé obedeceu. Requer uma obediência. No meio dessas trajetórias. Muitas das vezes a gente quer o final de Noé, porque Noé foi salvo. Mas a gente precisa também entender que é uma trajetória de renúncia, de responsabilidade, de busca, de comunhão, para nós conseguirmos o nosso milagre, a nossa salvação, tá bom? Que essa palavra fale no seu coração como falou no meu. Tchau!